queridos irmãos do meu coração. Amém. Acabei de trocar a tela. Não, está tudo bem, deu certo. Hoje eu queria falar com vocês sobre coragem. Queria falar sobre... Tem um pontinho, depois eu troco. Eu queria pensar com vocês como é necessário termos coragem. Irmãos, nós passamos por momentos na vida, eu quero, difíceis, ou não? Sim ou não? Sim. Se não passou um momento difícil, então eu gostaria que você orasse por mim no final do culto, porque você é um privilegiado mais que todo mundo que eu conheço. Todos nós passamos por dias fáceis, felizes e dias tristes, difíceis. A palavra de Deus diz assim para a gente uma coisa muito séria. Diz assim, que a tristeza ela pode durar uma noite toda, mas a alegria tem que vir pela manhã. Significa que nós enfrentaríamos dias que teríamos de chorar. A Bíblia diz lá em Eclesiastes capítulo 3 que há tempo para todas as coisas, há tempo de chorar e há tempo de se alegrar. Existem dias que nós colheríamos o que nós semeamos, existe dia que nós temos que semear. Existiria dias que nós deveríamos enfrentar o inimigo, existiria tempo que nós deveríamos fugir de um conflito. A Bíblia diz para a gente num texto muito conhecido, principalmente aqueles que gostam de fazer batalha espiritual aí, Efésios capítulo 6, verso 13, diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir quando? No dia mau. Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir. Qual dia, irmãos? No dia mau. E depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Veja bem, o que o apóstolo Paulo está dizendo para a gente aqui é que nós passaríamos por dias difíceis, mas nós deveríamos permanecer firmes no Senhor, para depois que o dia mau acabar, nós glorificaremos, para que nós glorificássemos a Deus, porque nós vencemos o dia mau. Mas existem dias que nós ficamos amedrontados. Existem dias que nós olhamos para a conta do banco, ou a conta que está impressa na mesa da sala sua, e diz assim: eu não vou dar conta. Tem dias que nós olhamos para a vida da gente e diz assim: peraí, eu tenho que pagar aluguel dia 15, 20, 10, 5, e a gente fica com medo. Tem dias que nós olhamos e dizemos assim: essa enfermidade vai vencer. Essa angústia incessante no meu coração está ganhando. Tem dias, parece que a discórdia vai prevalecer. Como diz o nosso irmão Davi, parece às vezes que o homem mau vence o homem ruim. Parece que os inimigos, aqueles que não temem a Deus e altivamente vivem, às vezes parecem ser mais bem-sucedidos do que aqueles que temem ao Senhor. Isso daí é uma tônica, um coração aflito. Parece que o medo atinge o nosso coração de tal forma que sufoca a nossa fé. Isso só aconteceu comigo, acontece com você também. O medo de faltar, o medo de acabar, o medo de ter menos. E os medos vão se acotovelando nas nossas vidas. Nós tememos tudo, parece que nada vai ficar bom. E nessa tristeza e nessa angústia, nós ficamos covardes.
nós nos amedrontamos. É um, irmãos? E nós precisamos de coragem para viver a vida. Nós vemos uma tragédia como aconteceu em Chapecó, na verdade na Colômbia, mas com aqueles homens, dezenas de homens, jornalistas bem-sucedidos, ricos, jogadores, com um futuro promissor, um técnico conhecido em muitos lugares. Olhamos para aquilo, aquele avião caiu, agora eu vou ter medo de outro avião. Parece que se a gente olhar para a vida de maneira fria, parece que tudo coopera para você ficar cheio de medo. Não é? Quem é que já investiu na vida de alguém e se arrependeu de ter investido? Eu não vou nem levantar as mãos porque seria injusto com todas as mãos que eu deveria ter. Humanamente dizendo. Quantas vezes agora você tem medo? Alguém diz assim, eu preciso da ajuda. A gente tem medo. A gente tem medo de entregar o nosso coração para alguém que faça mau uso dele, que nos faça sentir a dor que sentimos outrora. Tem medo de ter um relacionamento com alguém, porque o relacionamento passado machucou tanto a gente, feriu tanto. O antigo relacionamento foi tão angustiante, feriu tanto o coração da gente, que diz assim, eu não quero mais, eu tenho medo. Eu tenho medo de me relacionar de novo. Eu tenho medo de acreditar que as coisas vão ser boas de novo. Eu tenho medo de novo dizer, eu vou largar isso daqui para poder fazer um emprego, porque um dia eu tentei e perdi meu emprego. Eu tenho medo de começar a orar, flertar com uma pessoa, porque eu já me feri com pessoas que flertaram comigo e saíram da minha vida na mesma velocidade que entraram e machucaram de maneira tão forte que eu não consigo mais flertar com ninguém, tem uma trava na minha vida. Eu não consigo mais me entregar para o ministério, porque lá atrás, em algum momento da minha vida, eu me entreguei para o ministério e aí eu me dei mal, eu me feri, eu me machuquei, alguém fez algo contra mim que me deixou triste, amargurado, e esse medo me paralisa em direção à minha entrega. Eu tenho medo de me entregar. Eu sei que na palavra a Bíblia diz, vem. Eu sei dos imperativos de Deus, sei que Deus me capacitou de dons para operacionalizar o reino de Deus, para poder ser usado por Ele na casa de Deus. Entretanto, eu tenho medo. Nós temos que ter coragem para colocar um filho no mundo, irmãos. Nós temos que ter coragem de marcar um casamento. Ou não é? Nós temos que ter coragem de viver a vida. Nós temos que ter coragem muitas vezes para lutar por um casamento. Nós temos que ter coragem para pregar o Evangelho. Nós temos que ter coragem para pedir perdão. Nós temos que ter coragem para dizer assim, irmão, eu quero te pedir perdão porque eu te feri. Nós temos que ter coragem para pedir perdão mesmo quando nós não merecíamos pedir perdão. Deveria ser o contrário. Você fala assim, eu não fiz nada. Quantas e quantas vezes, irmãos, eu tive que pedir perdão de uma coisa que nem fiz. São irmãos que, se eu esqueço o aniversário, dizem assim, estou magoado. Eu só não esqueço do meu irmão, que alguém me lembra. Se eu esqueço de ligar, alguém manda 200 mensagens, eu esqueço de responder, daqui a pouco eu te respondo, estou no atendimento, a pessoa fica triste, faz bico, gente, me desculpa. E o pior é que algumas vezes você vai e faz alguma coisa, liga, conversa, como é que você está? Você está bem, meu irmão? Aí o cara vai e fala assim, não quero que você me ligue mais. Eu já optei pela minha vida sem Deus, não quero você.
por favor não me ligue mais que eu não quero ser sem educação contigo. E outros, você diz assim, o que eu faço? Vou ou não vou? E aí a pessoa fala assim, veio um pouco. Aí você vai dizer assim, eu tenho medo de me relacionar com pessoas. Irmãos, ninguém foi chamado por Deus para viver só. As dificuldades que o meu irmão tem trabalham a minha vida. Eu preciso da debilidade do outro para edificar Cristo em minha vida. Quando eu olho para o meu irmão, eu digo assim, eu não preciso desse cara, porque esse cara é chato, esse cara é melindroso, esse cara é faccioso. Eu não entendi o propósito de Deus na minha vida. Mas nós temos medo. E o casamento que acabou e desabou diante dos nossos olhos? Aí fala assim, não, vamos restaurar, eu tenho medo. Aí você vai lá e tem um chamamento para abrir um negócio. Aí você vai lá e tem medo. Irmãos, o medo nada mais é do que uma expressão concreta da incredulidade. Ou não é? Se eu tiver certeza, homens e mulheres aqui que eu sei que são honestos, homens e mulheres que aqui são homens que não têm duas palavras. Por exemplo, tem um casal aqui que eu sei que é profundamente honesto com as suas finanças. Que assim, vai ter um evento, alguma coisa, são os primeiros a fazer as inscrições. Não gostam de nada torto, assim, arrumando. Que é o Fred e a Ellen. O Fred e a Ellen também. O Fred e a Beth, mas o Fred e a Ellen também é assim. E se um desses dois casais dissesse para mim assim, pastor, eu estou aqui dando uma oferta para fechar um buraco que tem na conta, não sei de quem. Se aí você fala assim para mim assim, pastor, fica tranquilo, sabe aquele negócio daquela casa de recuperação? Sei, eu vou conseguir para eles lá, segunda-feira eu vou fazer esse assunto. Se o Bruninho falasse assim para mim, pastor, vou fazer isso amanhã. Irmãos, eu durmo. Mas quando Deus diz assim para a gente, eu cuido disso, a gente dorme. O seu silêncio pelo menos me revela que você está reflexivo na pergunta. Porque nós temos a tendência de acreditar que a fidelidade e a honestidade de homens e mulheres são mais confiáveis. Coisas são mais confiáveis do que o próprio Deus. E a Bíblia diz para a gente que esse amor, esse Jesus encarnado em nós, esse amor, a Bíblia diz em 1 João 4,8, diz que Deus é amor. Esse Jesus encarnado, mesmo Jesus de 1 Coríntios capítulo 13, esse amor vivo em nós, que não é um sentimento, é uma expressão celestial, é o ágape, é um amor que não dá para o homem criar em si mesmo, porque não existe ele sem a pessoa de Jesus. Esse Jesus vivo em nós, esse amor encarnado, ele gera o quê? Ele lança fora todo medo. Você pode abrir sua Bíblia e você vai ver isso. 1 João capítulo 4, 18 diz que o verdadeiro amor, esse genuíno amor, ele lança fora esse medo. Ele vai trabalhando a nossa existência, ele vai trabalhando o nosso coração, ao ponto de a gente lançar medo, não fora medo, eu confio em Deus. Ah, mas olha, o cálculo vai faltar dinheiro. Olha, não tem jeito, essa enfermidade aí não tem cura não. Olha, o atual estado dessa família é impossível ser restaurado. Irmãos, impossíveis são momentos imprescindíveis
para revelar a glória de um Deus impossível. Está dando para compreender esse nome? Existem momentos que Deus nos coloca em encruzilhadas da vida, em momentos que a gente não tem para onde ir. Eu me lembro de uma situação com Moisés. Moisés foge do Egito. A Bíblia diz que ele olhou para frente, tinha um mar vermelho. Olhou para trás, tinha os egípcios. Olhou para o lado, aqueles que ele, o Senhor, libertou do Egito, diziam: vamos apedrejar Moisés. Irmãos, aonde ele olhava, ele tinha uma má notícia. Ele olhava para um lado, tinha a gente que ele acreditava que talvez seriam os primeiros assim: não, vamos orar, são os primeiros a dizer assim, a culpa é dele, vamos matar ele. Não é só no futebol que as pessoas geralmente tentam matar o líder, quando o time aparentemente não vai bem. E aí ele vai lá, olha para trás, tem os egípcios vindo com sangue nos olhos, porque os seus primogênitos, seus filhos mais velhos tinham morrido. Não se esqueçam disso. Aí ele olha para aquilo e ele diz assim: o que eu vou fazer? E o Senhor enche o coração daquele homem de coragem, de fé. Porque se o medo é uma expressão direta da incredulidade, a coragem é uma expressão direta da fé. Quando eu creio, eu não temo. Quando eu creio que Deus me guarda, quando eu entendo que salmo tão lido, tão repetido, aquele que anda pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande, não temerei mal algum. Por quê? Porque Ele é comigo. A Bíblia diz para a gente em 2 Timóteo 1,7, quando o apóstolo Paulo estava ensinando o seu discípulo Timóteo, jovem menino, pregador do Evangelho, ele estava ensinando para aquele menino qual é o fundamento que Deus dá para a gente. E sabe o que ele disse? Ele diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Veja bem, ele está falando de um espírito que nos tomaria, não é um espírito de covardes, de medrosos, de pessoas com autocomiseração. Sabe o que é isso? Ó vida, ó céus. Deus fala de homens e de mulheres que conseguem no Senhor gerar quase uma ira santa, uma coragem, uma intrepidez que nasce no Senhor, para dizer assim: o gigante é grande, não tem problema, quanto maior ele é, maior é a queda, porque meu Deus é maior que ele. Não, oh Jesus, Lázaro morreu. Não morreu não. Lázaro, sai daí. E ele sai. 3 dias, o corpo fedendo. E a filha de Jairo? Ela não morreu. O que você vai fazer? Ela já morreu. Ela não morreu. Ela só dorme. Mas Jesus, fica quieto. Aí assim, ó, Jesus falou assim: só entra na sala comigo os meus discípulos que creem, pai e mãe. Essa corja de incrédulo, tira daqui. Ele entrou para o quarto na ousadia do Senhor e disse assim: levanta. Não levantou. O ambiente de fé é um ambiente de coragem. O ambiente de incredulidade é um ambiente de apatia. Quando você encontra uma pessoa sem fé, você encontra uma pessoa incrédula, uma pessoa cheia de apatia, cheia de medo. A pessoa fica cheia de medo. A pessoa fica receosa. Você diz: não dá.
Mas hoje, eu queria pensar com os irmãos sobre um dia onde os discípulos de Jesus estavam junto com Ele. Depois de Jesus fazer tantos milagres, assim como nós já vimos, aqui nesse lugar, meu filho, Daniel, teve um problema no rim, irmãos, que eu tenho primos que têm o mesmo problema congênito, era na quadra, que já perderam o rim ou tendo o saco, se Jesus não fizer um milagre. Mesmo problema. O filho do tio Edson, mãe. E eu vou lá, pego, e meu filho nasce com um negócio chamado refluxo urinário. E bebezinho, ele já vivia de hospital em hospital, à base de antibióticos, até que um dia ele foi internado e o médico me disse: se algo não acontecer, ele vai virar óbito. Nós oramos, irmão, clamamos, fomos para o pau, fomos orar e clamamos, e Deus pode, restaura, e aí ele não melhorava, e eu vi meu filho no hospital, e não tem mais veia, pega a veia do pé, dá uma cabeça no lugar, e aquele sofrimento, aquela angústia, um bebezinho que não sabe ficar quieto, e ele sofrendo, preso, amarrado, segurando aquele choro, e aquele desespero, família, mãe, pai, vó, todo mundo desesperado, igreja desesperada, aquela crise, e a gente orando e crendo, Deus vai fazer um milagre. Nós orando, profetizando sobre a vida dele, profetizando sobre a vida dele, eu orando por ele, clamando: Deus, o Senhor pode, Deus, o Senhor pode, isso não é possível, ela tem que fazer uma cirurgia no menino daquele tamanho. Eu falei: não é possível. Aí nós recebemos um presente, fomos para São Paulo, ele ser consultado com o melhor uropediatra do Brasil. Chegou lá e disse assim: olha, eu quero refazer todos os exames dele, vamos lá, caríssimo lugar, graças a Deus foi para ele. Mas a pessoa disse assim: nós vamos levar, uma pessoa que de Araçatuba disse assim: eu quero fazer isso, vou levá-lo para isso, entidade de oferta. Fizemos todos os exames dele, depois nós voltamos, aí nós saímos de lá, ele falou assim: pode ir embora, na segunda-feira eu ligo para você, Bruno. E na segunda-feira, irmãos, nós queríamos saber qual era, sinceramente, qual era o tratamento. Como que nós vamos fazer para tratar isso? Qual o caminho? Que aí ele chegou, ligou para a gente, para mim, e falou assim: Willian, se alguém me dissesse, eu não acreditaria. Porque eu tenho laudo, irmãos, lembro até hoje, me até o dedão da mão aqui. Ele falou assim: ó, se alguém me dissesse que isso aconteceu, eu não creria. Eu estou com 2 exames de Araçatuba e de São Paulo. É outro rim, é outra bexiga, é tudo novo. E eu falei assim: isso chama Jesus. Ele disse a mim que Deus continua fazendo milagres. Ele nunca mais teve um refluxo urinário, ele nunca mais precisou fazer nada, nenhum tipo de intervenção, ele nunca mais foi internado, ele nunca mais teve uma febre por causa disso, ele nunca mais teve uma infecção. E os médicos diziam: se é refluxo, não tem jeito, tem que ir para o bisturi. Você pode aplaudir Jesus por isso? Filho. Mas nós vemos milagres acontecendo e muitas vezes nós cremos com o outro. Mas quando visita a nossa casa, quando nós temos que enfrentar para dentro, porque é fácil ter fé com o outro. Quem é pastor aqui sabe o que eu estou dizendo. Orar pelo outro que está enfermo é uma coisa, orar pelo seu filho enfermo por você mesmo é outra coisa. Parece que a fé não. E aí a gente olha para esse texto e veja como ele também pode nos representar. Marcos capítulo 4, verso 35, verso 41 diz: Marcos capítulo 4, do verso 35 em diante, diz assim. Pode ler aqui suas Bíblias, Marcos 4, 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus:
passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, levaram assim como estava no barco. E os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? É quase um relato cômico isso para mim. Vamos lá, a gente fala sobre ele. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, e emudece. E o vento se aquietou e fez grande bonança. Irmãos, primeiramente, assim, nós precisamos entender que tempestades podem ser feitas pelo Senhor. Se você for no mar da Galileia, você vai ver que existe 1.200 metros de uma margem para outra, 1 quilômetro e 200 metros de uma margem para outra. Não é um mar, é um lago. O maior reservatório de água doce de Israel. O mar da Galileia hoje, o lago da Galileia, e dele sai, por exemplo, o Rio Jordão e seus afluentes. Desse mar da Galileia que abastece Jerusalém e outras cidades pelo caminho. Esse mar da Galileia, irmãos, é um lago. Não é um mar que tem ondas grandiosas. Eu perguntei para uma pessoa que estava lá naquele momento, quando eu fui pela primeira vez, eu falei assim: como que é esse negócio de mar? Tem esses ventos aqui? Você não tem, às vezes tem algumas marolas, o cara que toma conta lá dos barcos. Às vezes bate um vento mais forte, às vezes balança um pouco o barco, mas não o bíblico que você está dizendo, que eles devem ouvir essa mensagem toda vez que eles saem para uma excursão. E aí eu pensei, se não existe esse tipo de vento que eles estão dizendo, quem fez aquele vento? Deus. Agora, como a gente conhece o coração de Deus, sabe que Deus ele não faz nada despropositado. Por que ele fez aquilo? Enquanto eles estavam lá e pega o balde, tira a água de dentro do barco e tenta, não, levanta aí a vela e segura para um lado aí, não, vamos tacar o peso para o outro lado, e o barco ia e a água vinha e batia neles. Eu fico imaginando isso, o desespero deles: vão morrer. E Jesus dormiu. E aí o vento batia e a água vinha e o barco começou a pesar, porque a água começou a encher o barco. E Jesus dormiu. E o vento balançava para um lado, passava para o outro. Jesus estava no seu travesseiro. E aí os discípulos, quando chegam para falar com Jesus, eles dizem assim: Jesus, acorda, nós precisamos da sua ajuda, porque está muito vento aqui, está muito complicado, nós nunca vimos isso. Outra coisa importante: as tempestades da vida muitas vezes vão contra a previsibilidade de vida que estabelecemos. Preste atenção, aonde vivia, trabalhava a maioria dos discípulos de Jesus? No mar da Galileia. Eram pescadores. Irmãos, eles conheciam cada metro cúbico daquela água. Eles conheciam cada lugar, cada espaço daquele mar. Veja bem, quando ele diz assim: nós vamos atravessar daqui para lá, nós estamos falando em 1 quilômetro e 200 metros. Dá para ver, você olha assim, olha lá. Quem nada bem aqui, nada do outro lado. Mas Jesus diz assim: você conhece o mar? Conheço. Vocês são o cara que é isso? É. Mas ninguém controla a vida.
Ninguém sabe tanto da vida que consegue controlar com a força dos seus braços, ou com o conhecimento que possui da vida. E naquilo que eles tinham de segurança e certeza, da capacidade que eles tinham de virar madrugadas naqueles barcos pescando tilápia, porque lá o peixe que tem é tilápia, a mesma que tem aqui. É de lá que vem o nome São Peter, ou de São Pedro. O peixe de Pedro é tilápia. Acabei de matar o Papai Noel, algumas pessoas que queriam muito comer o São Peter de lá. É tilápia daqui. Daqui é melhor que de lá. Aí no meio daquela crise, Jesus dormia. E o vento batia, a água vinha e ele dormia. Os discípulos devem olhar para aquilo e dizer assim: tá doido? Jesus, acorda! Jesus acorda. O Senhor não se importa de todos nós morrermos, perecermos? Porque a gente entra na incredulidade, a gente perde a coragem de enfrentar a tempestade da vida e chega diante de Deus colocando o dedo na cara dele. Deus, o Senhor não se importa que minha casa pereça? Jesus, você não vai fazer nada enquanto meu casamento está indo para o lixo? O Senhor não se importa de eu estar enfermo? O Senhor não se importa que eu esteja passando as crises e lutas que eu estou passando? O Senhor dorme? O Senhor dorme? O Senhor não está vendo meu choro? O Senhor não está vendo meu trabalho em vão de tirar água de dentro do meu barco, e o barco da minha vida está afundando, e eu tento tirar água de dentro, mas a água não sai, eu tiro um balde, entra 3, e você não faz nada, dorme. Você esqueceu de mim. O Senhor não se importa que meu barco vai a pique. E Jesus levanta e ensina para mim e para você como nós devemos enfrentar crises. Ensina para mim e para você, não é para você, para mim e para você, como nós devemos enfrentar momentos difíceis da vida. Ele diz: é difícil? A tempestade é difícil? Ele levanta, diz a palavra, e ele despertando, limpa o olho, dá ajeitado no cabelo, olha para aquilo tudo e diz: mestre, não te importa que pecamos? E ele despertando, vai à ponta do barco e diz, repreende o vento e diz: mar, acalma-te. Emudece. E de repente todo aquele vendaval, aquela coisa que era fora do comum, aquelas coisas que parece que todas as coisas, sabe aquela lei de Murphy, que parece que quando dá um problema, o problema vem tudo seguido atrás do outro, assim. Parece que tudo está dando errado, aquela coisa assim, não é possível isso dar errado também, deu. Não é possível isso de novo não acontecer, não deu. E aí ele diz assim pra gente: deu errado? Assim, quieta-te, emudece. E aquelas águas, aquelas ondas vão parando. De repente o barco que dançava para de dançar. E aqueles discípulos olhando para os outros, como a Bíblia diz que esse cara, quem é esse cara que manda a tempestade parar, ou mesmo que mandou a tempestade vir?
depois que tudo fez bonança, como a Bíblia diz, aí Jesus pega a palavra, pega o microfone do barco e diz aqui: vem cá, eu quero ter um papo com vocês, eu quero bater um papo com vocês que ficaram com medo. Eles sentam e ele diz: por que sois tímido? Com uma exclamação depois de interrogação. Num grito ele diz: por que sois tímidos? Porque diante da luta vocês tentam lutar a luta com a força do braço de vocês. Por que diante da luta, ao invés de você me clamar, você exercer a autoridade que eu te dei, que vocês viram eu operar, vocês ficam choramingando e dizendo: Senhor, por que esqueceu de mim? Diz: por que sois tímido? Como vocês não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar obedece? Em outra versão, ele diz: ó geração incrédula, até quando permanecerei convosco? E talvez você está lá no seu barquinho, na sua vida, você diz: a minha vida vai ser assim, pastor, eu vou atravessar daqui, vou para lá. A minha vida, até o final da minha vida, até chegar no outro lado da margem, eu sei como é. Então, irmãos, fixe os seus olhos no Senhor. Ô pastor, deixa eu dizer, eu conheço bem esse barco. O mercado, deixa comigo, eu tenho 20 anos de mercado. Fique em paz, porque, pastor, do mar da Galileia, eu conheço. Fica tranquilo, pastor, porque esse barco aqui, você não é daqui, né? Você é de Nazaré, né? Mas aqui é o meu reduto, meu dom. Aqui eu fiquei em paz. Deus disse: o quê? No problem. E aí você caminhou com o seu barquinho. De repente na vida, você percebeu que vinha um vento estranho. E esse vento bateu incisivamente no seu barco. E você disse: não, é tranquilo, já aconteceu isso. Aí esse vento aumentou. Você disse: está estranho porque eu nunca vivi isso. E quando o barco batia a vela do outro lado do mar, você disse assim: agora a coisa melou de vez. E aí você disse assim: eu preciso fazer alguma coisa. Aí você pegou os baldes, foi tirando e foi tentando talvez tirar as velas e talvez fazer alguma coisa na força das suas mãos, até que você viu que nada adiantou. Tentou resolver o problema da sua vida com outra pessoa. Tentou resolver o seu problema fazendo 5 horas extra. Tentou resolver o problema da sua vida fazendo um monte de coisa. E Deus falou assim: você está indo bem com a sua força, mas a sua força não vai evitar o seu barco de afundar. Porque eu quero que você seja corajoso o suficiente para soltar esse balde na ponta desse barco e mandar essa tempestade parar, no nome de Jesus Cristo. A palavra de Deus ensina em Mateus 28: toda a autoridade me foi me dada no céu e na terra. Deus já nos abençoou, veja, passado, Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Ele já nos deu. Mas nós, porque desprezamos o poder da fé, andamos com o nariz embicado para o chão. Diante da luta, trememos. Diante do problema, nos amedrontamos. Diante das dificuldades, miramos.
Diante do dedo de Golias, nós dizemos assim: não, calma, não é isso que eu quis dizer. Mas o Senhor levanta homens e mulheres para serem representantes de um Deus que não teme. Juízes capítulo 7, lá no verso 2 ao verso 3, Deus chama Gideão e diz assim: tem muito homem com você, muito, tem muita gente. Ele diz assim: quem for tímido e medroso, volte, vai embora. Juízes 7, 2 e 3, vai embora. Porque no meu exército, só os corajosos vão permanecer. Nessa noite, irmãos, talvez seu barco esteja afundando. Talvez você diz assim: eu já tentei de todas as formas fazer com que o meu barco melhorasse. Eu não sei mais o que eu faço para o barco permanecer em pé. Talvez seja o que Deus queira te dizer: é que você não precisa fazer nada em você mesmo. O seu dom, seu sobrenome, a sua conta, os seus talentos, as suas capacitações não vão fazer nada para mudar a sua história. O que mudará a sua vida é a coragem de, pela fé, levantar o seu lugar e começar a dizer: tempestade, seja repreendida em nome de Jesus. Só quem crê, aplauda o Senhor Jesus. Eu não quero me alongar, nós vamos encerrar. Mas eu quero fazer uma pergunta aos pais aqui. Quem é pai? Levanta a mão. Pai. Se hoje você dissesse assim para a sua vida: hoje, eu vou morrer hoje. Qual é o recado que você deixaria para o seu filho? O que você passaria e deixaria para o seu filho? Preste atenção. Se você trabalhou a sua vida inteira para construir uma empresa bem sucedida, você tivesse que passar essa empresa para alguém, ser o novo presidente dela, onde você tem muitas ações, alguém terminasse um trabalho que você quer que continue prosperando, qual conselho você daria? Moisés encontrou Josué, o filho da fé. No livro de Deuteronômio, capítulo 31, 7 e 8, diz assim: chamou Moisés a Josué e disse na presença de todo Israel: ser forte e ser corajoso. Ele vai lá e, sem cogitar, ele vai lá, pega e diz: permaneça no Senhor, na coragem e na força do Senhor. Em 2 Crônicas, Davi tem um tempo com seu filho Salomão. Ele diz uma dica para ele: seja forte e seja corajoso. Talvez você entrou aqui nessa noite fraco, cabisbaixo, dizendo: não consigo, sou ruim, tenho medo, estou angustiado. Eu quero dizer para você, o conselho do Senhor Jesus usou a vida de Moisés, de Davi, para ensinar seus filhos na fé, filho de sangue, Josué e Salomão, a serem fortes e ser corajosos. Quem tem lutas, enfrentado lutas de verdade na vida, levanta a mão aqui. Amém. Lutas de verdade, amém? Lutas que tiram a paz, amém? Então eu quero convidar você a ficar em pé em nome de Jesus. E você nessa noite, no poder de Jesus, você orar e dizer assim: tempestade, caia por terra em nome de Jesus. Feche seus olhos. Tiagão.
queria que você orasse nesse momento. Eu queria que você fechasse seus olhos e colocasse diante do altar do Senhor nessa noite o seu problema, novamente, a sua afronta, a sua guerra. A sua tempestade. E hoje Jesus te chama, levanta. Levanta da sua autocomiseração, da sua dor. Levanta e deixa de ter dó de si mesmo. Se levanta como um guerreiro e diz para a tempestade da sua vida: sai, aquieta-te, vida, acalme-se. Abra sua boca, diga isso do Senhor, em nome de Jesus. Os backs podem vir também, por favor. Vamos cantar ao Senhor. Nós vamos cantar ao Senhor nessa noite.
dizer para ela que ela é grande, forte, poderosa. Ou dizemos para nossa própria alma incrédula: olha o tamanho dessa tempestade. Mas ou decidimos caminhar no outro sentido. Queremos dizer para ela o tamanho do nosso Deus. A tua palavra nos ensina, Jesus, que o Senhor colocou todo o universo, mediu o universo com os palmos da sua mão. Que todas as águas desse mundo são como uma gota d'água. O Senhor colocou todas as águas do mundo na concha da mão. O Senhor deu o nome para todas as estrelas. O Senhor criou tudo. Não há nada e nenhum impossível para ti. E nessa noite, Jesus, nós queremos colocar diante de ti o nosso problema. E queremos dar uma ordem agora. Mar, aquieta-te, emudece, pois o Senhor nos concedeu poder para repreender toda tempestade, toda guerra, para a glória dele, em nome de Jesus. Aplauda ele, em nome de Jesus.
1 Coríntios capítulo 11. Um dos capítulos mais lindos das Escrituras. A palavra de Deus nos ensina, a partir do verso 23, diz assim o apóstolo Paulo: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Eu queria pedir para os pais, por favor, tentar controlar as minhas crianças, os diáconos que tiverem, acho que todos estão aqui, né? Por favor, alguém peça para eles ficarem quietinhos. Porque o que recebi do Senhor, o que também vos entreguei. Porque o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: este é meu corpo, que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice, a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor, até que Ele venha. Verso 27. Porque aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o Senhor, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Que o Senhor nos ajude nesse momento a discernir e nos arrependermos diante dele. Senhor Jesus, nós somos pecadores. Nós somos como homens naturais, como um caminhão muito pesado, descendo uma ladeira sem freio, em direção a uma vida totalmente no pecado. Mas o Senhor nos deu o privilégio da Tua graça, e a Tua graça nos salvou e restaurou, nos sarou. Pedimos que o Senhor lave-nos com o Teu sangue, purifique os nossos pecados, para que possamos participar dessa mesa. Se alguém entre nós, Pai, que o Senhor sabe que nesse momento talvez não seja o momento de participar dessa mesa, dê luz para ela, para que ao invés de receber a Tua bênção, não acumule sobre si juízos. Nós queremos celebrar a Ti, Senhor, como honras nesse momento, para a glória do Teu santo nome. Nós consagramos agora todo pão, todo cálice, para que seja, Senhor, a expressão do corpo e do sangue que naquela cruz foi rasgado, para que nós pagar o nosso preço do pecado. Em nome de Jesus, consagramos agora esses alimentos para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os diáconos podem distribuir a ceia enquanto nós vamos cantar a música.